Busquem a Jesus. Busquem a Jesus. Louvado seja Deus, que Deus possa abençoar você e a sua vida. Estamos aí com mais uma programação do Busquem a Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós. E hoje o tema maravilhoso: quem é você? Hoje o tema maravilhoso: quem é você? Você já parou para pensar? Por Deus, como eu gostaria de saber? Olha, meu querido, minha querida, nossos profundos anseios vão além de nosso corpo. Sentimos que somos importantes, buscamos um sentido em nossa vida, amamos com profundo da alma, sonhamos com uma vida eterna, aleluia por isso. A Bíblia descreve o ser humano de tal maneira que oferece sentido à nossa existência. E nós vamos ver daqui a pouco, com as palavras que ela ensina. Antes nós vamos orar. Ó Deus eterno, Deus criador, Deus de poder, nós aqui nos estúdios do Busquem a Jesus, da Justim.tv, estamos, ó Deus, entrando em Tua presença, pedindo orientação, que o Senhor possa nos instruir através da Tua palavra, Senhor. Que ela possa fazer a diferença, que possamos examiná-la, Senhor. E com esse tema maravilhoso, quem é você? Precisamos aprender dentro da Tua palavra, Senhor Deus, quem somos, para onde nós vamos, da onde nós viemos, e ela nos ensina tudo isso, Senhor. Obrigado, Jesus, que o Teu Espírito Santo fala no coração de cada ouvinte da Justim.tv, do programa Busquem a Jesus. Deus, nós queremos que o Senhor fale profundamente nas nossas vidas. Peço e agradeço em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Quem é você? Quem é você? Por Deus, como eu gostaria de saber. Você talvez não está perguntando para si mesmo? Olha, a Bíblia nos dá um deslumbre sobre essa palavra e o que ela nos ensina realmente. Primeiro tópico, eu quero entrar, como é que você foi planejado? Sabe, você não é acidente ou um produto do acaso. Deus o fez para se relacionar com os outros e para que ele e você tenham alegria. Isso está lá relatado em Apocalipse 4:11, no qual eu leio: digno é, Senhor, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder. Pois tu, Senhor, aleluia, criaste todas essas coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Olha, irmãos, amor e prazer, existe o melhor motivo para Deus criar todas essas coisas? Com certeza. Lá em Salmos 16:11, diz: na tua presença há plenitude de alegria, aleluia, e delícias perpetuamente. Então, você foi planejado, meu irmão. Você foi planejada, minha irmã. Nós não viemos por acaso nesse mundo. Entrando no segundo tópico, além de como você foi planejado, você é multifacetado, ou seja, você não é uma alma aprisionada em um corpo frágil, você é um ser completo e integrado. Como diria o manual de usuário do carro alemão, você é corpo, mente, espírito. Você pode pensar, sentir, viver a verdade se você aprender a ouvir a Deus Pai, Filho e Espírito. Aleluia. Seu corpo foi criado por Deus. Seus sentidos foram projetados para o prazer e os relacionamentos. E contrariamente ao dogma medieval, baseado em Platão, a sexualidade foi dada por Deus.
destinada ao amor e alegria no casamento, e sim também para a reprodução, que é uma habilidade vinda de Deus. Tanto homens como mulheres são a imagem de Deus. Isso nós podemos comprovar em Gênesis capítulo 1, versículo 27, no qual eu quero abrir a palavra de Deus. E lá em Gênesis 1, versículo 27, diz assim a palavra de Deus: assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem Deus o criou, macho, fêmea os criou. Então o homem não veio do macaco, sabe? Nós sabemos que nós viemos semelhante à imagem do Deus maravilhoso. E como diria o manual do usuário, né? Como eu falei, corpo, mente e espírito. Deus sabe o que você necessita. E não devemos nos envergonhar do amor físico, e sim do egoísmo, das atitudes sem amor e das ações que elas produzem. É por isso que a Bíblia também fala referente às coisas, né, que o amor se esfriaria. Então nós temos que estar preparados para podermos entender os planos e os preparos de Deus. Muito bem, portanto, desenvolva todos os aspectos do seu ser. Assim como Jesus, que ia crescendo em sabedoria mental, na estatura, que é o físico, e a graça diante de Deus, que é espiritual. E dos homens, que é o social. Isso, Lucas 2,52, eu quero ler para os meus irmãos na fé. Eu estou abrindo a palavra de Deus aqui. Vamos lá para Lucas, capítulo 2, meu irmão, minha irmã. Já abri no capítulo 2. No versículo 52, diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Que maravilha é você crescer com a sabedoria, ou seja, mental, com a estrutura que é o físico, e graça diante de Deus, que é a parte espiritual. Você precisa disso, meu irmão, minha irmã, eu também preciso disso. Nós temos que ponderar, pensar e realmente meditar a cada parte. Essa parte mental, onde muitas vezes nos sobrevêm na mente coisas maléficas, e nós temos que tirar lá fora e pensar nas coisas boas, as coisas do alto. A estrutura física, você tem que cuidar do seu corpo fisicamente, fazer exercícios, e muitos não fazem, meus amigos, e nós precisamos preparar também a estrutura, que é o corpo físico. E também a graça diante de Deus, que é a parte espiritual, né? Examinar a escritura, lá em João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Falamos do primeiro tópico, que você foi planejado. Segundo tópico, que você é multifacetado. E agora você é livre. O Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, aleluia, é um soberano tão generoso que deixa espaço para que você tenha livre arbítrio. E Deus aprecia a sua individualidade. Ele poderia tê-lo criado em ciborgue, controlado por controle remoto, mas veria em seus olhos tristes que você não teria liberdade para amá-lo ou para agir de maneira inteligente. Por isso, deu-lhe liberdade em uma posição um pouco abaixo dos seres celestiais. Como diz Salmos 8, versículo 5. E eu quero ir até lá em Salmos, meu irmão, porque a palavra é um pouquinho aqui e um pouquinho ali, e a gente vai compreendendo. Salmos, capítulo 8, versículo 5, diz assim: contudo, pouco menor do que Deus o fizesse, e de glória e honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, e tudo puseste debaixo de seus pés. Todos os ovelhas e bois, assim como os animais do campo, e as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Que é o homem mortal para que te lembres dele, o filho do homem para que o visites? Mas mesmo assim, Deus está lhe visitando hoje, meu irmão, minha irmã. E Ele quer lhe mostrar que você não é um robô. Pelo contrário, você tem vontade própria. Se eu quero comer maçã, eu vou compro uma maçã e compro.
ou planto uma árvore, uma macieira, e você ali vai comer a planta, ou seja, o fruto que ela vai dar, não é verdade? Deus tem o controle absoluto do que acontece no universo, mas não pode ser acusado pelo que as pessoas fazem com o seu livre-arbítrio. Olha, o livre-arbítrio é uma coisa muito importante que Deus deu para você. Você pode adorá-lo, você pode fazer a vontade de Deus, e você tem que ir em frente, fazendo a vontade desse Deus maravilhoso. Sabe, às vezes, ele decide limitar o mal, porque lá em Jó, eu quero entrar nessa parte, meu irmão, para que você possa compreender. Em Jó, após aí, antes de Salmos, você vai ver Jó, no capítulo 2, do 1 a 10, que diz assim a palavra de Deus, que foi referente à segunda prova de Jó. Em outro dia vieram os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles apresentar-se perante ele. E disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então o Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Respondeu Satanás ao Senhor: pele por pele, tudo o que o homem tem dará pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: pois bem, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então Jó, tomando um caco de telha, para com ele se rapar, assentou-se no meio da cinza, e sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E respondeu-lhe ele: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. E é tão bom estrategista que seu plano, mestre, será vitorioso independente do que você ou eu façamos. Olha, Jó passou por essa prova, uma prova difícil, mas ele não maldiçoou a Deus. Pelo contrário, ele bendisse de Deus. Olha, Deus assim o quis, e nu nasci do ventre e nu voltarei. Olha, Jó só recebeu bênçãos porque ele foi fiel a Deus. E nós devemos passar as provas bendizendo, louvando e bendicendo a graça a Deus. Olha, irmãos, não é fácil não. Eu sei que não é fácil você passar por lutas, por enfermidades e outras coisas mais, desempregos, olha, tantas coisas que nós passamos. Mas nós temos que crer que Deus está à frente, está no comando, e é Ele que manda. Olha, como ele falou para Satanás: não tire a vida, faça o que quiser, mas menos tirar a vida. Sabe por que disse isso, Deus? Porque Deus é aquela doador da vida, meu irmão. Da minha vida, da tua vida, Ele sabe a hora que temos que ir para Ele. Porque Ele que está no comando, Ele que deu o fôlego de vida, amém? E nós sabemos que somos pó mesmo. O salário do pecado é a morte, meu irmão, minha irmã. Sabe, nossas escolhas são importantes. Você pensa que não? A sua escolha é importante. Quando você sai do seu lar, antes de sair, você já tem que estar orando, pedindo orientação a Deus para que Deus vá à frente. Amém? A vida não é apenas um videogame que pode ser reiniciado no final, sem nenhum prejuízo. Você pode machucar a si e aos outros, inclusive com consequências eternas. Eu sou livre, mas não sou livre. Sou naturalmente escravizado pela busca distorcida da felicidade, por minha ignorância, egoísmo e falhas. Somente quando o Espírito Santo, aleluia, alcança a minha mente, como óleo penetrando um cadeado enferrujado. Já viu? Minha vontade pode realmente funcionar. Só então sou livre para me controlar, para dizer não a algumas partes de mim. Que sensação maravilhosa, meu irmão. E para ser mais eu, porém, a má notícia é que o quarto tópico vai falar que você é imperfeito. Eu sou imperfeito, nós somos imperfeitos, mas Jesus, meus irmãos, Ele é perfeito, Ele é perfeito. Podemos tentar esconder isso com fama,
álcool ou poder, mas não temos, todos nós, momentos em que vemos claramente nosso egoísmo e más escolhas? Observe como somos. Na correria do trabalho, ligados nos entretenimentos eletrônicos, mas desconectados do ser humano ao nosso lado. Ele está ali. Você está conectado nos entretenimentos eletrônicos e você não está conectado no ser humano que precisa. Desconectados da natureza e do nosso corpo e às vezes até de nossos sentimentos e consciência. Quão bem estamos cuidando do nosso mundo natural. Sabe, Gênesis, ainda volto lá no começo da palavra de Deus, no capítulo 2, no versículo 15. Olha que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Lá diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Meu irmão, você é o mordomo, sabia? Você tem que cuidar do mundo natural à sua volta, né? Não jogando no lixo no lugar certo e fazendo outras coisas mais pela natureza. E podemos estar nos fechando para Deus, quase não sentindo falta da companhia do ser mais interessante e importante, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, irmãos, está cheio de pessoas se fechando para Deus. Cada um buscando o seu ego, a si mesmo, fazendo o que bem entender. É por isso que não ama mais o ser humano, um jovem, um senhor, uma senhora, um amigo, uma amiga. Quase ninguém está nem aí para ninguém, meu irmão. Em termos de relacionamento, estamos naturalmente mortos na presença do grande doador da vida. Já pararam para pensar nisso? Gostamos de culpar nossos pais por nossos defeitos? Prometemos melhorar, mas logo descobrimos nossos erros e vemos nossas faltas em nossos filhos. É por isso que quando tem aí esse ano, que é de 2013, eu posso dizer para você claramente, não seja um feliz ano novo. Porque cada ano que passa, irmão, é um pior que o outro. E a Bíblia diz que o mundo iria de mal a pior. E é o que está acontecendo. Violências, muitas fomes, guerras. Olha quantas coisas estão acontecendo sobre as nossas vistas. Então eu falo para você, meu irmão, minha irmã, seja um homem novo. Seja uma mulher nova. Faça a diferença, ok? O pecado é parte de toda a família humana. Porque lá em Salmos 51:5, olha, irmão, a palavra ela é repleta de muitas felicidades para o ser humano. Ela nos mostra tantas coisas que devemos aprender. Temos promessas maravilhosas de Deus. Lá em Salmo 51:5 diz: certamente em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Então você é imperfeito, meu irmão, desde nossos primeiros pais. E tem uma imperfeição interior que nenhuma roupa de marca é capaz de encobrir. Você pode pôr a roupa que você quiser de marca. Quantas pessoas procuram roupas de marcas? Mas por baixo delas, meus irmãos, mau caráter. Alguns têm os seus bons caráter. Olha, eu preciso de ciclo suave, regular e pesado da grande máquina de lavar do Evangelho de Deus. Somente a máquina de lavar do Evangelho de Deus que vai poder me lavar. Ali vai poder realmente fazer uma obra, e é somente através do sangue de Cristo. Sabe, compreendendo isso, não vou exigir perfeição das pessoas, mas serei capaz de perdoar, talvez, quem sabe, minha esposa, quem sabe, meus filhos, quem sabe, meus amigos, colegas de trabalho e até os inimigos. Olha, aqui essa parte é difícil, porque sei que eu necessito do mesmo perdão. E as pessoas também precisam do perdão. Afinal, não fui apenas eu que caí, foi toda a criação. E eu quero ler para vocês o capítulo de Romanos, lá capítulo 8. Eu quero que você abra a palavra de Deus e vá acompanhando a leitura, meu irmão, minha irmã. Porque a fé vem pelo ouvir. Romanos capítulo 8, irmãos, eu já estou chegando ali, já cheguei, no versículo 19 a 23. Olha que diz ali a palavra de Deus. Olha que diz a palavra de Deus. Presta bem atenção o que diz a palavra de Deus. No versículo 19 a 23, está dizendo assim:
a ardente expectativa da criação aguardada a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos a primícia do Espírito, aleluia, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aleluia. Jesus morreu para restaurar tudo o que se quebrou. Sabe, DNA, ecologia, cosmo, etc. Sabe, esse quarto tópico, meu irmão, você é imperfeito, eu sou imperfeito. Mas também, além de tudo isso, no quinto tópico vai falar que você é mortal. Sabe, todos morrem. Você pode se irritar porque a luz acabou, maldizer o céu porque não foi curado, mas fatalmente, todos morrem. Até a volta de Jesus vai ser assim. Você tem cerca de 3.400 finais de semana. Podemos então tornar-nos sóbrios e buscarmos com urgência a sabedoria. Que sabedoria é essa? Lá em Salmos 90, versículo 12, eu quero salmodiar hoje, irmão, porque a palavra de Deus diz, salmodiai um para com os outros. Então nós vamos salmodiar um pouquinho dentro da palavra de Deus. Salmos, no capítulo 90, eu estou chegando lá, 88, está aqui. Salmos 90, você vai poder ver referente essa parte da sabedoria, de buscarmos ela. Salmos 90, 12 diz assim, olha que diz a palavra: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então nós temos que pedir isso a Deus. Sabe, Senhor, ensina a mim, missionário Pimentel, ensina o missionário Geilson, ensina todos os missionários, o Maurício, sabe, o missionário Sérgio Borges, sabe, o Marcos Batata, que louva a Deus ali, com o pistão, né, com o clarinete ali, tudo que é tocado de sopro. Olha, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançamos coração sábio. Aleluia. Você pode, porque a palavra de Deus está dizendo isso. Eclesiastes 7:2, irmãos, um pouquinho para frente, você vai lá, Eclesiastes 7:2 diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Enquanto você vê uma pessoa indo, às vezes você nem conhece aquela pessoa, não é verdade? Mas você sente que realmente ali é o fim, né? Mas quem tem Jesus é apenas o início, meu irmão. Dormiu no Senhor, tem salvação. Amém? Você está partindo para a vida eterna. Há o lado bom sobre a mortalidade humana. Ninguém vai passar a eternidade no inferno, contorcendo-se em dor e ser lambido pelas chamas, gritando de remorso e agonizando para todo sempre. Qual seria o objetivo de Deus ao fazer isso? O que ele ganharia com isso? Isso não tornaria Deus mais brutal do que os piores ditadores, cujas vítimas gritavam por algumas horas, apenas em vez de séculos? A Bíblia nos dá duas opções, irmão. A primeira é o salário do pecado, que é a morte. E também na vida de eterno tormento. A segunda opção é uma vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. E esse é o dom de Deus, o que significa que não sou naturalmente imortal. Porque lá em Salmos 23, Romanos 6:23 diz que o salário da morte é o pecado. Olha, se respeite e se rejeite a Deus, serei transformado em cinzas, como diz Malaquias 4:3, em vez de sofrer por toda a eternidade. Meu irmão, nós somos pó. Nós do pó viemos e do pó retornaremos. Não se esqueça disso. Você não vai ficar vagando, você não vai ficar virando uma flor, você não vai correr atrás de quem te matou, deixou de te matar. Não, isso daí é toda história aí que as pessoas entram aí numa parte de tal espiritismo, onde o inimigo vai atrapalhando, vai tornando e vai deturpando a mente das pessoas. Não,
Nós temos que aprender dentro da palavra de Deus. Lá em Eclesiastes capítulo 9, diz assim: deveras revolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isso, que os justos, os sábios, as suas obras, estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor, nem ódio, e tudo passa perante a sua face. Tudo isso sucede igualmente a todos, mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mal, ao puro e ao impuro, assim aos que sacrificam como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que é em tudo que se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Há desvários no seu coração, na sua vida, e depois se vão aos mortos. Ora, para aquele que está na companhia dos vivos, há esperança, pois melhor é o cão vivo do que o leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, não têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Meu irmão, Deus ainda dá para nós em Eclesiastes 9, do 7 a 9, dizendo o seguinte: vai, come com alegria o teu pão, e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. O vinho que está falando aqui não é o vinho alcoólico não, irmãos. É o suco puro da uva. Esse é o vinho certo que você tem que tomar. Não o que tem álcool, porque a própria comida já tem álcool, o arroz já tem álcool. Então você não precisa beber nada alcoólico que o homem pôs a mão e fez. Sabe? Você não precisa se embebedar. O suco de uva que você tem que tomar. Sabe? Em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e nunca falta o óleo sobre a tua cabeça, ou seja, a unção do Espírito de Deus. Por isso que você tem que ter a mente, tratar do corpo, e o Espírito Santo faz a obra, aleluia. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho, que tu fazes debaixo do sol. Então Deus quer o melhor para você, meu irmão. Deus quer o melhor para mim. E nós temos que compreender essa parte, meu irmão, essa verdade. Você é mortal. Então viva a sua vida para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Você é amado e você também é chamado. Você sabia disso? Jesus morreu por você para restaurar o relacionamento quebrado pela rebelião. Que rebelião é essa? Segundo Coríntios 5,19, irmãos, eu vou lá no Novo Testamento agora, depois de Romanos, nós passamos 1 Coríntios, aí nós vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. E eu cheguei lá, está dizendo assim a palavra: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. E é o que você deve fazer, meu irmão. E pela alegria que lhe fora proposta, a eternidade vem até você. E onde está escrito isso, missionário Pimentel? Hebreus 12, versículo 2. Você vai lá, e eu estou aqui abrindo a palavra. Nós vamos chegar lá em Hebreus 12, versículo 2. Olha que diz a palavra de Deus, linda, maravilhosa. Hebreus 12, 2 diz assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então Jesus, irmão, é o autor e consumador da minha fé. É autor e consumador do nosso irmão Geilson, que está aqui na nossa frente. Olha, Deus ele tem um propósito na sua vida, na minha vida. Olha, diz ainda a palavra que o objetivo é restaurar o relacionamento e alegria. Porque onde você for e esparramar alegria, as pessoas vão entender alegremente o propósito que Deus tem na vida delas. Porque Ele quer que sirvamos as pessoas e ensine o Evangelho a elas, para que experimente seu amor e alegria para sempre. Irmãos,
Lá em Salmos 32:8, eu não canso de me dizer isso para mim mesmo e para todos. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir e guiar-te-ei com os meus olhos. Essa é a promessa que Deus deu no meu coração e eu não atiro de jeito nenhum, porque eu tenho que ter uns salmos dentro da minha mente, dentro do meu coração e ter a plena certeza em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus se tornou humano e morreu para tirar a nossa culpa e nos restaurar. Somos tudo para Ele e Ele quer pecados e nos purificar de toda justiça, como diz 1 João 1,9. Esse foi o pensamento mais importante que eu já ouvi. Por isso, olha, irmão, por favor, preste atenção. Atente para o amor de Deus que dedicou a nós, chamando-nos de seus filhos. O que seremos então no futuro? Ora, isso está além do nosso conhecimento. Agora, mas quando Ele aparecer, seremos semelhantes a Ele. Isso está em 1 João, capítulo 3, no versículo 1 e 2. E eu vou até lá 1 João, irmãos. Olha, 1 João 3, de 1 a 2, diz assim: Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então, irmão, você é um filho de Deus. Olha, irmã, você é uma filha de Deus. E se somos mesmo seus filhos, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havamos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo o que nele tem essa esperança, aleluia, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Aleluia, irmãos. Temos que nos purificar, preparados para poder ver Jesus Cristo. Parafraseado, sabe, nós temos que estar meditando, porque eu preciso. Então eu pergunto, quem é você? Quem é quem? Graças a Deus nós sabemos. Nós sabemos de onde viemos, nós sabemos para onde vamos, aleluia, e nós não viemos do macaco. Viemos? Não. Deus criou o macaco. E o macaco, o nome dado macaco, Adão deu o nome de macaco, juntamente com Eva. Porque Deus escolheu Adão e Eva, lá no começo, no princípio, irmão missionário, para que eles dessem os nomes aos animais. Então, nós não viemos do macaco, como muitos dizem aí. Não. Nós somos criaturas de Deus. E filhos e filhas. Amém? Então, se você ainda é filho de Deus, você ainda pode se tornar, além de você ser criatura de Deus, você é um filho de Deus porque você aceitou a Cristo Jesus. Sabe, meu irmão, minha irmã, a natureza do homem. O homem e a mulher foram formados à imagem de Deus, com individualidade, poder e liberdade de pensar e agir. Conquanto tenham sido criados como seres livres, cada um é uma unidade indivisível de corpo, mente e espírito, e dependente de Deus, quanto à vida, à respiração e tudo mais. Quando nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, eles negaram sua dependência dele e caíram de sua elevada posição abaixo de Deus. A imagem de Deus neles foi desfigurada e tornaram-se sujeitos à morte, e seus descendentes partilham dessa natureza caída e de suas consequências. Eles nascem com fraquezas e tendências para o mal, mas Deus em Cristo, aleluia, reconciliou consigo o mundo e por meio do seu Espírito restaura nós, nos mortais penitentes, a imagem do seu Criador. Criados para a glória de Deus, eles são chamados para amá-lo e uns aos outros e para cuidar do seu ambiente. Isso está relatado em Gênesis 1, 26 a 28, a 2, 7, Salmos 8, 4 a 8, Atos 17, 24 a 28, Gênesis 3, Salmos 51, 5, Romanos 5, 12 a 17, 2 Coríntios 5, 19 e 20, Salmos 51, 10, 1 João 4, 7 e 8, 11 e 20, Gênesis 2, 15. Sabe, queridos, nós estamos realmente sendo privilegiados em ser. Quem é você? Que você possa não dizer, por Deus,
como eu gostaria de saber. Então está respondendo essa pergunta para você. Você é filho e filha de Deus. Você é um privilegiado. Por isso nós devemos louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Vamos ouvir um louvor a Deus agora. E eu quero que você preste bem atenção nesse louvor, para que Deus possa falar no teu coração. Deixar Deus falar na tua vida. E é tão bom a gente compreender os propósitos, o que Deus tem para você. E nós temos que ser maior que tudo. E eu quero que você medite nesse louvor. Marque tudo. Pense, deixe Deus falar na tua vida. E nós vamos meditar nesse louvor. E assim nós vamos compreender cada vez mais o que Deus tem na nossa vida. Medite. Que Deus abençoe. Até a próxima programação do Busquem a Jesus. E não esqueça, irmão, justin.tv, Busquem a Jesus. Estamos aqui, eu, missionário Pimentel, está aqui também um missionário Geilson, e nós queremos que você tenha um bom sábado na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, irmãos, vamos compartilhar, falar do amor de Jesus e fazer a vontade do Senhor. Amém. Medite nesse louvor, eu quero que vocês aprendam de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar você, a cada um de nós, é meu sincero desejo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero orar antes desse louvor e dizer que nós possamos conversar com Deus um pouquinho. Senhor Jesus, Pai Criador, Pai Mantenedor, como é bom saber, meu Pai, que o Senhor é maior que tudo. O Senhor nos criaste, o Senhor nos formaste, o Senhor sabe que nós somos pó, somos falhos, Senhor. Por isso eu, missionário Pimentel, preciso muito do Senhor. O missionário Geilson precisa muito do Senhor, Pai. As nossas famílias, Senhor, precisam muito do Senhor. Por isso, entre com providência na vida de cada um, principalmente na vida desse ouvinte, Pai. Fale em nossa vida, Pai. Senhor, por favor, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos e, sabe, o Senhor sabe de todas as nossas necessidades. Fale em nossa vida, Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O túmulo está vazio. Maria logo percebeu. Aquele que ali dormia, do sono eterno reviveu. Um anjo poderoso seu nome chamou, das cadeias da morte o libertou. Ao terceiro dia a promessa se cumpriu, e logo depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Foi saudado como rei, aclamado como herói, pois da guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu Pai e do coro angelical, uma festa preparada. Ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar, e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar, ainda
falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, não, não. Falta você se decidir. Falta você não resistir. Há tanto amor ao seu Senhor. A festa está preparada, mas falta você. A festa está preparada, só falta você.